Olá, hoje, dia 10, eu estou aqui com a minha amiga e parceira desse podcast, Andréia Raquel, para a gente refletir sobre o que está acontecendo agora. No último dia 8, entrou em vigor no estado de São Paulo a autorização para a retomada das atividades presenciais nas escolas. Essa autorização só vale para cidades que estiverem há mais de 28 dias na fase amarela do plano de reabertura, ou seja, na fase de flexibilização. Dentro desse contexto, a gente se propôs a refletir aqui, hoje, sobre esse momento, sobre esse agora, isso que estamos chamando de agora, né, Andréa? Tudo bem? Como é que você está hoje? Boa tarde. Estamos no período da tarde do dia 10 de setembro. Lembrando, antes de discorrer sobre o tema, que nosso podcast Entre Vínculos pode ser ouvido no Spotify, no Google e no site Recriando Vínculos. Pois bem, quando a gente faz essa proposta de pensar o presente, já é uma tentativa de não aderir tanto assim ao conceito ou à ideia mais corrente do novo normal. Não é isso, Kitty? Porque esse novo normal que estão falando, que nós encontramos nas redes sociais, ouvimos também colegas e familiares e outras pessoas pronunciando, né? Esse novo normal talvez traga questões para serem discutidas e pensadas no hoje, no agora, como você bem colocou na sua fala inicial, Kitty. Eu acho que a gente pensa agora, né? O que vem depois desse agora é um agora devastado. A gente está pensando como vai ser esse momento pós-Covid. Mas, na verdade, não é pós ainda, né, Andréa? Sim, sim, sim. Esses pequenos atos falhos que nós cometemos, né? Acho que apontam para os acontecimentos e para os sentimentos e as percepções que nós estamos tendo agora. Por exemplo, essa percepção, tendo em vista que está tudo aberto, que as coisas estão funcionando no novo normal. Parece que a situação da Covid, da pandemia acabou, mas isso não é verdade. Isso não é verdade em absoluto. No Brasil, nós temos quase 130 mil mortos e a Covid continua e continua matando pessoas, devastando famílias e amigos, mesmo que estas pessoas que estão morrendo não estejam na nossa própria rede mais direta, mais acessível, isso está acontecendo. E eu acompanho enlutados, faço parte de uma rede de apoio a enlutados, então posso dizer com toda segurança e tristeza também que essa sensação é uma falsa sensação, né? É uma euforia que me parece que as pessoas, ou uma parte das pessoas, estão sentindo e vivendo, que não corresponde absolutamente à realidade da qual nós estamos fazendo parte nesse momento. Por isso, não novo normal, né? Mas o presente como construção de um outro futuro, de outras possibilidades, de novas formas de existência. Eu estou falando isso como uma questão, uma pergunta, lançando isso para nós discutirmos e pensarmos juntas e juntos, né? Vamos precisar, por exemplo, de uma outra escola? Como estão as questões da escola hoje? Você, Kitty, que é professora,
que está inserida no campo da educação? O que é que você vem pensando, sentindo e praticando dentro dessa área? Realmente a gente retoma algumas atividades, mas com várias questões aí. Por exemplo, eu dou aula numa universidade, eu sou professora de comunicação audiovisual e na cidade de Campinas, e a opção foi não retomar as aulas presenciais, ainda que isso esteja num processo, né? Porque as nossas salas de aula não foram projetadas para isso, os alunos ficam realmente muito próximos, então não é possível respeitar esse distanciamento necessário. A gente também fica questionando como vai ser isso, né, da máscara, quer dizer, com um público adulto, a gente acredita que é até possível colocar algumas regras, fazer alguns acordos, na verdade. Não regras, mas acordos, né? Faz muito mais sentido dentro desse novo mundo que a gente está imaginando aqui. E será que os professores, né, e a educação no Brasil, há uma discussão e uma percepção anterior à situação da pandemia, a respeito de uma enorme desvalorização no campo da educação, né? A educação nós não vemos, não observamos que seja uma prioridade, digamos assim. Eu sei que o nosso podcast hoje não traz o tema específico da educação, mas como você faz parte do grupo de professores, de profissionais da educação, o que é que você está sentindo? O que é que você vem sentindo? Como tem sido a sua experiência com estas aulas, esse novo formato online? Olha, Andréa, não é confortável, é difícil, né? Nós somos de uma geração que se relacionou de uma maneira diferente com as ferramentas que a educação oferecia, mas a gente se depara com várias experiências pré-Covid que são muito interessantes, né? Com relação a essa estrutura, como esse aprendizado pode acontecer. Ouvindo uma entrevista com o Ailton Krenak outro dia, eu escutei ele relatando que mesmo após bom, eu não sei se todo mundo está a par, mas nos anos 90 houve uma grande luta dos povos indígenas para que as escolas acontecessem também dentro das aldeias, para que as crianças indígenas não precisassem sair das aldeias para ir para as escolas. E isso acabou se concretizando nos anos 2000 em vários espaços. Mas para eles, esse espaço da escola como lugar do aprendizado é recebido de uma maneira diferente, que até dialoga muito com essa ideia de conhecimento sensível. Conhecimento não é só racional, ele também chega para a gente por outras possibilidades de sentido, o tato, né, a escuta. Quando a gente ouve o relato dele, automaticamente a gente vai fazendo algumas conexões. Então, eu acredito que diante da dificuldade de se conduzir essa relação ensino-aprendizado através dessas telas, e eu não digo que vamos eliminar isso, mas que junto com isso a gente pode ter outras experiências muito mais ricas que se apropriem de novo dos espaços públicos, dos espaços verdes, né, para a gente ter um contato mesmo com esses conceitos e com essas outras realidades atualmente tão distantes de nós, né? Sim, acho que muito bem lembrado, né, o Ailton Krenak, que é uma das vozes propondo novos imaginários para um novo mundo e não para um novo normal, né? Então, o Ailton tem uma fala bastante contundente e frequente nas redes sociais e nos livros. Eu li recentemente este último livro dele, que se chama A Vida Não é Útil, e ele insiste nessa necessidade de nós criarmos novos imaginários, né? Para a gente poder construir
um outro mundo, um mundo, eu diria que assim, baseado ou fundamentado em valores de igualdade social, econômica, de possibilidades mais dignas para todas as pessoas, independente da classe social. Eu estou falando disto, né? Estou falando da possibilidade de um mundo, podemos até dizer, é, menos consumista, porque também tem a questão bastante grave da degradação ambiental que o Ailton Krenak cita e discute, né? Nós estamos no limite do planeta. Então, como que isso nos afeta, nos atinge, e aí ele traz, portanto, nesta linha que eu estou abordando e no próprio diálogo que ele propõe, um outro conceito de humanidade, que humanidade não seria apenas os humanos, nós precisamos incluir os outros todos habitantes da Terra, que são as plantas, que são os bichos, que são as florestas. Né? Então, acho que quando eu falo em transformação, eu estou falando disto, né? Num outro mundo, em outras maneiras de viver, e acho que a maneira de viver dos povos indígenas pode nos ajudar a criar esses outros imaginários. Né? Não no sentido de que nós vamos morar na floresta ou vamos nos tornar indígenas, não é nada disso. Né? Mas nós precisamos criar saídas coletivas, inclusive, não apenas para o nosso próprio movimento individual, não apenas para ganharmos dinheiro, né? Que eu acho que este é o valor principal de hoje, eu sinto isso, eu percebo isso, né? O movimento das pessoas é fundamentado em ganhar dinheiro, né? Assim, este é o modo principal e o valor principal, né, do nosso mundo, do mundo capitalista que nós vivemos. Então, o Ailton traz algumas reflexões, eu vou citar um trecho do livro que eu acho pertinente e muito bonito, quando ele diz assim, neste livro, A Vida Não é Útil: vamos ter que produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos para sermos acolhidos por esse mundo e nele podermos habitar. Se encararmos as coisas dessa forma, isso que estamos vivendo hoje não será apenas uma crise, mas uma esperança fantástica, promissora. Eu gosto muito desse texto e queria lembrar aqui, assim, que na verdade me chega muito quando eu ouço as falas do Ailton, essa precariedade que é a nossa humanidade, né? Porque a gente se coloca muito como seres donos e poderosíssimos, nós seres humanos. Mas na verdade nós temos uma condição muito precária de existência que depende de todo o entorno, que depende dos rios, que depende das florestas, que depende dos micro-organismos que habitam. E é nesse diálogo com essa rede que faz com que a gente permaneça enquanto humanos, né? Que eu acho que é o que eu entendo que é o que ele chama de humanidade. E realmente eu entendo que nesse agora que a gente está falando, só é possível pensar numa configuração que fuja desse modelo devastador do meio ambiente a partir de outros pensamentos, de outras narrativas, de universo e de existência dentro desse universo. Né? Mas a gente precisa repensar e romper. Primeiro, assumir a nossa precariedade enquanto seres humanos. Né? Acredito que
essa construção de futuro tenha que partir disso, dessa constatação inevitável da precariedade da vida humana na Terra. E acho que a experiência da morte é tão devastadora como está sendo agora, é poderosa nessa percepção da precariedade, né? Nós somos mortais, não somos imortais. E como o próprio Ailton traz, né, e outros pensadores, ele é um pensador dos povos indígenas, dos povos nativos, mas há outros pensadores, não apenas nativos, nós aqui estamos fazendo eco com muitos outros pensadores, enfim, acho que quando nós falamos em extinção, ou quando estes pensadores falam em extinção, neste caso seria a extinção do humano, da raça humana, porque não há previsão de que a Terra, enquanto planeta, morra. A questão é que nós não conseguiremos habitar a Terra, o planeta Terra, sem os recursos que precisamos para viver. Água, ar, né, comida. Então, é um problema nosso, em primeiro lugar, da raça humana, né? E não um problema da Terra, porque a Terra, o planeta, se refaz, e pelo que eu acompanho, esta é a discussão. Não há nenhuma previsão de que a Terra, enquanto planeta, acabe. O risco somos nós, não conseguirmos, não termos como continuar vivendo a vida num local que não nos forneça mais ar, água, né? Então, o problema é muito nosso. Acho que esses pensadores nos alertam para isto, né? Para estas questões. Trata-se de um respeito mesmo, trata-se de entender que somos uma parte muito pequena de um todo e que estamos aqui apenas para equilibrar todo esse universo de coisas que nascem e que morrem, mas que as nossas ações na Terra, elas têm gerado consequências catastróficas, devastadoras, e esse vírus que apareceu, ele é resultado disso, como muitos cientistas já vêm colocando, e não vai ser o único, né? As estimativas indicam que depois desse, muitos outros virão. Então, o agora que a gente está falando tanto, essa realidade que a gente está tentando pensar como é que vai ser, né? Como é que a gente vai viver nessa nova configuração de mundo, ela passa inevitavelmente por esse respeito, por essa compreensão do que é possível a gente fazer para continuar existindo enquanto seres humanos. Sim, sim, acho que você tem toda a razão. Acho que concordo plenamente. Há diferenças, há modos de viver diferentes, e acho que nós, da cultura ocidental, né, poderíamos aprender com os povos nativos, aprender a desenvolver este outro modo de existir que não é tão acelerado, que é menos consumista e que inclusive tem a ver com o nome do livro, né? A vida não é útil. A crítica que ele faz é a este modo que nós estamos vivendo, no qual nós nem sentimos, nós perdemos elos de sentido de existência. Ele chama de fruição da vida, o Ailton Krenak, nesse livro, né? Então, nós temos um modo de viver muito utilitarista, o tempo todo nós estamos fazendo as coisas para não parar, muitos de nós não sentimos mais este fazer como algo que tenha sentido, que nos construa. É um modo utilitarista, nós estamos sempre pensando, por exemplo, talvez a maioria das pessoas, pensando
no resultado do trabalho, no resultado do fazer, que tem a ver com ganhar dinheiro, por exemplo, que tem a ver com ficar rico, ou com aparecer nas redes sociais, se afirmar, né, como uma imagem positiva, como uma imagem a ser invejada. Então, nada disso diz respeito a essa fruição da vida que o Ailton Krenak aborda no livro. É outra coisa essa fruição da vida, né? Então, acho que nós teríamos que aprender com estas pessoas que têm esse outro modo de vida distante do nosso, mas que estão se dispondo a conversar conosco, né? Muitos destas pessoas estão se dispondo a conversar conosco. Eu conheci um site de poesia indígena que eu gostei muito e talvez eu traga aqui para nós na próxima edição, no próximo episódio, mas há autores escrevendo bem legal no português para se comunicar conosco, trazendo elementos da cultura deles. Então, acho que isso vai ser muito bom nós ouvirmos o que os povos nativos e outros povos também, mas estamos falando deles aqui, né, por causa do Ailton Krenak. Acho que vai ser importante ouvirmos o que eles têm para nos dizer, para que nós, então, possamos entender a humanidade de outro modo, que não seja este que nós estamos entendendo hoje, que é esse modo utilitário, né? Nós temos que consumir, nós temos que utilizar, é uma coisa eufórica, muito eufórica. Eu, particularmente, acho que é euforia demais. É euforia demais ter que sair de casa, ter que aproveitar a vida rápido, esse modo de viver hedonista demais, né? Assim, eu tenho críticas, sim, a esse modo de viver. É isto. Acho que por hoje nosso momento está se encerrando e convidamos a todos, então, a imaginar, a fazer esse exercício mesmo, parar um minuto do dia e imaginar como gostaria que o mundo fosse, tanto no nível individual como coletivo, o mundo todo. Como poderia ser o mundo? Um mundo bacana de se viver, mais tranquilo. Como é que você gostaria que o mundo fosse? Imagine. É isso. Ficamos por aqui hoje. E no próximo episódio a gente pode retomar esse novo imaginário aí. Então, nos vemos daqui a 15 dias. Até a próxima. Até a próxima.